Bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a falta de atenção, a nossa falta de atenção. Quantas vezes eu fui desatenciosa na minha vida? Quantas vezes eu voltei sempre no mesmo caminho, no errado, pela falta de atenção? O povo de Deus, na época do deserto, também foi desatencioso. Porque enquanto eles estavam no Egito, sendo escravos, o Senhor enviou Moisés para livrá-los, para conduzi-los a um outro local, a uma outra terra. E antes que essa jornada se iniciasse no deserto, o Senhor realizou muitos milagres, ainda no Egito, as pragas. E o povo de Deus viu como o Senhor, com mão forte, os livrou daquelas situações difíceis. O povo viu. Então, quando o povo saiu livre para o deserto, era para esse povo ter plena confiança, não é verdade? Mas muitas vezes a falta de atenção causa o enfraquecimento na nossa fé. Se nós não estamos atentos a todas as coisas que Deus faz, como que a nossa fé vai crescer? Se você está atento, se recordando, surge um problema à sua frente, você fala, não, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor realizou isso, o Senhor realizou aquilo. Mas quase sempre a falta de atenção faz com que nós retardemos tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós, né? Na minha vida, eu tive muitos problemas de ordem financeira, estando na casa de Deus, tendo ouvido as promessas dele para a minha vida, promessas condicionadas a uma atitude minha, mas eu sempre esqueci. Exemplo, a parte financeira estava tudo bem, né? Estávamos vendendo, o dinheiro estava entrando, tínhamos conta bancária. E aí, quando o mercado financeiro, ou mesmo a época das vendas, uma época que você vende mais, outra época que você vende menos, em meio aos problemas com a economia, e você deixa de ter aquele soldo, fazer aquela venda que você estava esperando fazer, você vai ao banco, aí lá tem um gerente que fala, não se preocupa, olha aqui, pode usar o limite da conta. E o que você faz? Você vai, esquece daquilo que Deus lhe falou, que seria contigo, que iria te suprir em todas as coisas. Você vai e se coloca na mão de quem? Do homem. E quando nós nos colocamos na mão do homem, o que acontece? Nós ficamos escravos do homem. E essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque Ele tem o melhor para nós. Então, muitas vezes, nós retornamos à mesma situação. Dívida para banco,
prestações atrasadas, não conseguia cumprir os compromissos. E aí, ficávamos, aquilo que o Senhor concedia a nós, o fruto do nosso trabalho, a gente fazia o quê? A gente dava para o nosso inimigo. A gente pagava juros. Mas era isso que Deus queria para nós e quer para você? Não. O que acontecia a seguir? As coisas se estreitavam mais ainda, com permissão de Deus, para que a gente voltasse no caminho, para que a gente deixasse de dar o fruto do nosso trabalho para o nosso inimigo. No Egito, era a mesma coisa. O povo de Deus estava escravizado, todo o fruto do trabalho deles, quem tinha era Faraó. Faraó os escravizava. E não é diferente nos dias de hoje. As pessoas vivem escravizadas. Muitos até testemunham sobre ter um cartão de crédito, sobre o banco conceder isso, o banco conceder aquilo. E eles não se atentam que isso é um laço, é uma artimanha, é uma rede. E lá na frente você vai cair. Então, em Hebreus, nos fala, Hebreus 2, portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. O povo do Egito, o povo hebreu que estava cativo no Egito, eles não ficaram atentos a todos os milagres, as maravilhas que Deus fez para livrar eles de uma situação de escravidão. E quando eles estavam na caminhada no deserto, eles começaram a ter saudades do que eles tinham no Egito. Eles esqueceram que lá eles eram escravos. Muitas vezes nós nos esquecemos quando uma rede nos fornece alguns peixes que não são bons. Algumas redes, na nossa necessidade, trazem até nós um alimento que mais tarde vai nos causar mal. Então, nós devemos estar sempre atentos para não voltar atrás no caminho. Quantos anos você e eu precisei? Muitos ainda estão nessa caminhada dos 40 anos no deserto, aprendendo. Eu creio que esses 40 anos que o povo passou no deserto, aprendendo, porque não tiveram fé. Eu penso que esses 40 anos eu passei. Foram, se não 40, quase 40 anos, até eu chegar a estar hoje falando contigo sobre o que eu passei, sobre o que eu vivi
E como poderia ter sido diferente? Como poderia ter sido diferente? Se eu tivesse confiado. Tudo que temos foi Ele que deu. Foi Ele que concedeu. E quando, no meio do caminho dessa promessa, nós trouxemos coisas que não vinham da mão dele, o que ele fez? Ele fez com que nós voltássemos atrás e nos machucássemos mais um pouquinho, até aprender que quando ele diz que cuida, ele cuida. Quando ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Ele não precisa da minha e da sua ajuda para fazer. Muitos o Senhor dá abastadamente, dá muito, concede a uns bastante, para que eles possam cuidar das suas famílias, cuidar dos seus filhos, estar junto. E também esses não fazem aquilo que o Senhor dá para que ele cuide da família dele, para que ele proporcione o melhor para a família dele. Ele joga ao vento. Deus é aquele que cuida, mas não só cuida, ensina. Primeiramente ensina. Deus é aquele que nos promete uma vida tranquila, uma vida em paz, sem preocupações. E como viver sem preocupações? No mundo de aflições. Que o próprio Jesus disse: tereis aflições. Como? Como, Edna? Confiando. E a cada anoitecer, agradecer e dizer: basta a cada dia o seu mal. Se o seu dia hoje foi mal, diga no final do dia: por hoje basta o seu mal, porque amanhã é um novo dia. E amanhã o Senhor tem novas coisas. Os sonhos de Deus para nós são de coisas boas. Os sonhos dele para nós, os pensamentos dele para nós não são de sofrimento e nem de angústia. Então, que nessa manhã, essa palavra possa fazer você refletir sobre como tem sido a sua vida, como tem sido os seus negócios, como tem sido a sua corrida, como tem sido a sua solicitude de vida. O Senhor Jesus vem nos ensinar a respeito da solicitude. Eu tenho falado isso. Mas, quando os problemas chegam, eu sei, é difícil. É difícil pensar somente com fé. Porque a psique, as emoções se afloram. Muitas vezes chega um cobrador, né? O que fazer? Confiar nele e saber quem nós somos nele. Isso é o mais importante. Sabermos quem nós somos nele. Foi bom falar contigo nessa manhã. Eu digo para você, tudo é difícil. É difícil. Eu já disse, é difícil estar aqui. Sabe? Senhor, o que eu vou dizer de uma maneira simples?
Porque os grandes pregadores estão aí nas igrejas, estão aí nas mídias. Como falar, Senhor, daquela coisa do cotidiano, de como a gente se sente, das nossas fragilidades. Não é fácil, mas eu tenho encontrado ânimo nele quando eu me lembro de tudo que ele é na minha vida. Tenha um bom dia.